O Balanço Geral continua sabatinando os candidatos à Prefeitura de Uberlândia nas eleições deste ano, 2024. O nosso propósito é oferecer a você, eleitor, a oportunidade de conhecer melhor as pessoas e o que pensam aqueles que querem administrar Uberlândia pelos próximos 4 anos. Lembrando, a ordem das entrevistas foi definida por sorteio e o tempo de cada candidato é igual para todo mundo, tá? São 15 minutos. O entrevistado de hoje é o candidato do PSTU, Gilberto Cunha. Candidato, bem-vindo ao Balanço Geral, ótima tarde. Estou entrevistando o senhor como candidato pela 4ª vez, mas o senhor é candidato pela 6ª vez. É uma forma até mesmo de protesto em relação a tudo que o senhor defende? Bem-vindo. Não, não é nenhum protesto, não. Primeiro que a nossa candidatura é para valer, né? Apesar das condições serem absurdamente desiguais, os outros candidatos têm muito mais recursos, né? É absolutamente desproporcional. Nós não temos horário na televisão e nem no rádio. Os outros candidatos pagam as pessoas, né, para segurarem bandeiras e segurar panfleto, e a gente não. Né? A gente, por princípio, né, nós só aceitamos o trabalho voluntário. Então as eleições são absurdamente desiguais. Mas a nossa candidatura é para valer e nós estamos concorrendo à Prefeitura de Uberlândia com o objetivo de transformar a realidade, né, do povo trabalhador e da juventude pobre da nossa cidade. Eu continuo questionando em relação a isso, Gilberto, porque o senhor já tenta pela 6ª vez e a pergunta que muita gente faz é por que o senhor não tenta, por exemplo, uma vaga na Câmara Municipal? Poderia ser também, mas as dificuldades seriam, né, as mesmas que eu coloquei antes. Não é isso? Os vereadores gastam centenas de milhares de reais para fazer as suas campanhas, não é isso? Tem à disposição um número gigantesco de assessores, né, e contratados, né, o que torna o processo, né, da mesma maneira muito desigual. Todos os questionamentos que nós fazemos aqui também tem base no plano de governo que o senhor apresentou. Perfeitamente. E um dos questionamentos que eu achei importante, que é uma bandeira importante, que envolve diminuir a violência. Violência de gênero, violência contra a mulher. Quais as propostas que o senhor tem para apresentar de como que o município pode ajudar a reduzir esses números? Bom, nós vivemos numa cidade que, por incrível que pareça, tem mais índice de feminicídio do que Belo Horizonte, do que a capital. Sim. Isso é uma aberração completa, né? Então nós vivemos numa cidade que é profundamente machista, como também é profundamente machista, LGBT-fóbica e assim por diante, né? Então, é uma obrigação de um prefeito municipal, né, abordar esse assunto de uma maneira categoricamente radical. Não é isso? Nós temos que, por exemplo, partir do princípio que quem vai resolver esse problema, né, o problema das opressões, são os próprios oprimidos. Não é isso? Então, nós vamos criar o Conselho Municipal contra a Opressão, onde vamos reunir, né, os setores que estão envolvidos nisso, né, as mulheres, os negros, os LGBTs, e a partir da organização deles nos bairros, nos locais de trabalho, nas escolas, né, a gente implementar as decisões que seriam tomadas pelos conselhos. Nós apresentaremos algumas propostas que são óbvias, como, por exemplo, a criação de muito mais casas-abrigo, né, para dar conta dessa demanda absurda, né, de violência doméstica. Nós também vamos tentar impulsionar na educação, né, a introdução de educação sexual, não é isso? Como também educação contra as opressões. Não é isso? Então nós vamos dialogar com a nossa juventude, né, a partir das escolas municipais, não é isso? Um tratamento mais humanizado, não é isso, em relação a essa temática. Volto a insistir que não existe uma explicação racional, né, a não ser um machismo absurdo, né, que Uberlândia se mata mais mulheres, né, por feminicídio do que a capital, que é muitas vezes maior do que a nossa cidade. E infelizmente maior que muitas cidades do país, né? A gente vem sofrendo. Agora, o senhor fala sobre esses conselhos, inclusive faz parte da sua proposta a criação de diversos conselhos para vários e vários segmentos. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso e comentasse também sobre a proposta do mandato revogável dos conselheiros. A questão dos conselhos populares para a gente é uma questão absolutamente fundamental, é o norte do nosso programa. Quem vai administrar a cidade de Uberlândia, né, caso eu vença as eleições, caso o PSTU, né, que lançou meu nome, né, Gilberto Cunha, vença as eleições, vão ser os conselhos populares. E esses conselhos vão ser formados pelos trabalhadores a partir dos seus locais de trabalho, vão ser formados pela juventude a partir dos seus locais de moradia e estudo, não é isso? E a partir daí, né, os conselheiros que serão eleitos,
né? Eles determinarão 100% de todos os gastos da Prefeitura Municipal. Não é isso? Não é uma beiradinha, 2%, 3%. Todo o orçamento municipal seriam discutido, né, por esses conselheiros que seriam eleitos com mandatos revogáveis. Isso significa que se um conselheiro não estiver cumprindo aquilo pelo que ele for eleito, a própria base que o elegeu pode destituí-lo. Tá, e como é que ficaria a LDO em relação a isso, a partir do momento que os conselhos diria, né, em qual área atuar? Todo o orçamento, né, e todas as deliberações, né, quer ver um exemplo simplesinho? Podemos pegar qualquer um, né? O que vai se ensinar nas escolas de Uberlândia, tá certo? Qual que vai ser o currículo que vai ser apresentado, né, a partir da prefeitura para selecionado, não é isso? Como vai ser o funcionamento das escolas? Quem vai determinar isso é o Conselho Municipal de Educação, não é isso? Assim como também, como é que vai ser o funcionamento da saúde em Uberlândia? Eu que dependo do SUS, né, sou um trabalhador, consequentemente, né, sou pobre, né, eu que dependo do SUS, a gente tem que ficar, dependendo da especialidade, saracoteando pela cidade atrás dos médicos. Não é isso? Quem que determinou isso? Quem que determinou, né, que um determinado médico, por exemplo, um cardiologista ou qualquer outro, ele atende especificamente em determinados locais e não em outro? Não é isso? Um outro exemplo, né, a carência que nós temos, só pegando mais uma vez o exemplo da saúde, de médicos, de enfermeiros, né, de atendentes, etc, etc. Como é que é feito isso? Quem vai determinar todos esses encaminhamentos, todos esses procedimentos, são os conselhos populares. Tá certo? Assim como também no transporte, né, isso abrangendo a mobilidade urbana, em todos os segmentos. Quem vai determinar tudo, né, todas as diretrizes que vão ser seguidas pelo prefeito municipal, vão ser os trabalhadores organizados junto com a juventude pobre, né, através desses conselhos. Em entrevistas, o senhor tem criticado também o governo do estado, principalmente em relação à política de salários dos servidores públicos e aquela proposta que faz parte de uma recuperação fiscal aqui do estado de Minas Gerais. E tem sido enfático que, inclusive, não apoiaria, né, o governo do estado e o PSTU não apoia. Mas é possível governar uma cidade desse tamanho sem o apoio do estado? Veja bem, só é possível governar uma cidade do tamanho de Uberlândia contra o governo estadual. Né? Por quê? Porque o governo estadual, ele na prática destrói o estado de Minas Gerais em aspectos fundamentais, como por exemplo, se o regime de recuperação fiscal for aprovado, isso significa que as principais empresas públicas do estado de Minas Gerais serão vendidas a preço de banana para o capital privado. Significa que o salário do funcionalismo público estadual vai ser literalmente dilapidado. Existem estudos feitos por entidades ligadas ao funcionalismo que apontam que nos 9 anos, né, que os trabalhadores na prática vão ficar sem reajuste, isso significaria uma redução quase à metade dos salários. E isso tem implicações em todos os segmentos, como por exemplo até na segurança. Não é isso? Isso significa que os profissionais da segurança, os policiais, vão ter os seus salários brutalmente reduzidos, assim como professores e qualquer outro. Tá certo? Isso colocaria o estado de Minas Gerais, né, numa situação muito próxima da calamidade pública, né, porque o funcionalismo seria, né, como é que as pessoas vão viver, que já tem um salário precário, o funcionalismo público, né, estadual, vão viver, né, com o passar dos anos com um salário cada vez mais diminuído. Tá certo? Então, não existe a mínima possibilidade de acordo, né, com esse governo, que insistentemente tem procurado favorecer uma camada muito pequenininha da sociedade, que são os muito ricos, os grandes proprietários, como, por exemplo, os grandes mineradores do agronegócio, e fazer com que o restante da população, a população pobre, caia cada vez mais num processo de miserabilidade. Transporte público. Chamou muito a minha atenção na proposta de governo a tarifa zero. É possível manter um serviço de transporte público com a isenção de tarifa e em relação aos aportes, inclusive, que aconteceram no governo atual para conseguir manter a tarifa no preço que está? Veja bem, nós fizemos um estudo, nós e outras entidades, né, patrocinamos um estudo que trouxe dados sobre a realidade de Uberlândia na saúde, na educação, na habitação, transporte, nos setores fundamentais, né, segundo o nosso entendimento. E nós ficamos sabendo que, por exemplo, no setor de transporte, quem tem esses dados são as empresas privadas. Não é isso? Os dados que constam nos relatórios da prefeitura, né, você não tem, por exemplo, o gasto geral com o sistema de transporte. Quem determina isso hoje são os empresários que trabalham no setor. Tá certo? Não é a prefeitura.
Perfeito? Então é baseado nos dados que eles colocam, não é isso? Que teriam que passar por uma auditoria, esse seria o primeiro movimento que a gente tomaria, né? Na primeira semana de administração, né? Para ver a veracidade disso, né? Para começo de conversa. Já se demonstrou cabalmente que as prefeituras têm condição de administrar o transporte público, não é só pegando um exemplo que me ocorreu aqui agora. Quando eu morei em São Paulo no início dos anos 80, parte do serviço de transporte público era CMTC, era financiado pela prefeitura. Tá certo? O sistema de metrôs, quando foram instalados em cidades como São Paulo, era público. Então, o poder público tem plenas condições, desde que seja controlado pelos trabalhadores e pelos usuários, não é isso? De fazer esse processo de administração. A nossa proposta é que a gente caminhe, né, a passos cada vez mais acelerados para a estatização, municipalização do transporte público, não é isso? Que seria controlado, né, por uma empresa da prefeitura, né, como já foi em outras cidades, e a partir daí a gente ir reduzindo drasticamente a tarifa rumo à tarifa zero. Só um detalhe. Essa questão para nós é extremamente importante, porque o direito à mobilidade na cidade, o direito de ir e vir, é um direito básico, é um direito fundamental, ainda mais numa cidade como Uberlândia, que foi construída para atender os interesses dos especuladores imobiliários. Então, Uberlândia é uma cidade que, ao mesmo tempo que cresce, ela cresce de maneira completamente desordenada, tendo espaços vazios, né, espalhados ao redor da cidade e as pessoas morando cada vez mais distante. Vamos falar de educação, inclusive a atuação sua na área da educação. Separei um trecho do seu plano de governo que o senhor escreve: educação para os trabalhadores e pobres não é para dar lucro e para garantir direito de todas as crianças e adolescentes que estejam na escola. E o senhor faz uma crítica em relação à terceirização da educação no país. Mas como prefeito, como mudar essa realidade? Bom, nós temos uma parte, e cada vez crescente, né, dos gastos da prefeitura, que são para as empresas terceirizadas. É isso? Esse gasto cresce cada vez mais e cresceu muito em 2023, né, em relação ao gasto geral da prefeitura. E ele incide muito na questão da educação, né, e principalmente em relação às creches. Não só, mas principalmente. Tá certo? A pergunta é muito simples, né? Se a prefeitura tem dinheiro para pagar uma empresa, que pode ser chamada de OS ou qualquer outro nome, né? E todas essas empresas, por mais boa vontade que elas têm o objetivo de dar lucro. Não é isso? Não existe a possibilidade de existir uma empresa privada que não tenha como objetivo essa televisão, qualquer outra, que não seja o objetivo lucro. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer é deslocar esse dinheiro que é passado para essas empresas e a prefeitura assumir essa tarefa. O que, aliás, é uma obrigação. Não é isso? Para que serve uma prefeitura se não for para garantir o básico, o mínimo necessário para a sobrevivência, né, da sua população, principalmente a população mais necessitada, como nós trabalhadores? Saúde, educação, transporte, habitação e assim por diante. Se não for para isso, para que serve uma prefeitura? Não é isso? Só para favorecer os grandes, não é só para deslocar dinheiro para as grandes empreiteiras, né, para o setor de transporte e assim por diante? Nós achamos que é exatamente o contrário. Agora, uma outra proposta é o IPTU progressivo. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que isso seria no seu governo. Bom, essa é uma medida de arrecadação absolutamente necessária e fundamental, né? Nós vivemos, isso não é um problema só de Uberlândia, é um problema do país. Nós vivemos num país, né, e consequentemente Uberlândia também, em que a imensa maioria dos impostos são pagos por nós, trabalhadores. Tá certo? Se você pegar os grandes segmentos dos grandes empresários, pega o setor da mineração, o setor do agronegócio, eles pagam impostos cada vez menores e ainda recebem subsídio do governo, não é isso? Via BNDES, não é isso? Que somam, no caso do agronegócio, por exemplo, 400 bilhões. Não é isso? Então, dos problemas, né, que pode se alegar de falta de recursos é exatamente porque esses recursos são tirados só de nossos trabalhadores, ou pelo menos a imensa maioria deles via imposto de renda, via o imposto que a gente paga sobre os produtos, né, é arrancado da nossa pele. Não é isso? A nossa proposta, ainda mais numa cidade que foi construída desde sempre para atender os interesses, né, do setor da especulação imobiliária, não é isso? São os especuladores imobiliários que construíram Uberlândia há 100 e tantos anos atrás. Não é isso? Se você for retrocedendo, chegar a Tubal Vilela e chegar aos outros,
todos eles pensaram o crescimento urbano, o crescimento da nossa cidade, para atender os interesses deles, desse grupo que sempre dominou a cidade. O que nós vamos fazer é cobrar um pouco deles, não é isso? Por ter criado, não é isso? Uma cidade em que, né, nós conhecemos pessoas, né, que inclusive militam no nosso partido, que para chegar até o local de trabalho tem que pegar 3 conduções, tá certo? O que é uma aberração. Uberlândia não é Nova York, Uberlândia não é São Paulo. Não é isso? Para ter uma situação tão desesperadora assim por parte dos trabalhadores, desde que eles levantam, não é isso? Até quando voltam para casa. 30 segundos para suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer o convite, não é isso? E a boa educação do companheiro aqui, como sempre, não é isso? É a 4ª vez que eu retorno aqui, né? E dizer para os eleitores de Uberlândia, e principalmente para a classe trabalhadora e para a juventude pobre, que a nossa realidade só vai mudar para muito além das eleições. Não é isso? Não basta votar, e eu estou chamando o voto em mim, né, no PSTU, no 16, mas muito além disso, é necessário que a gente, enquanto trabalhador, enquanto pobre, que a gente se organize e lute para transformar essa nossa realidade. Candidato, muito obrigado pela visita mais uma vez aqui ao nosso Balanço Geral. E você que está acompanhando a gente, fique atento, inclusive, a todas essas entrevistas que você pode acompanhar também no nosso portal Paranaíba Mais, com todos os detalhes e todas as informações. Amanhã a gente continua com a sabatina de entrevistas ao vivo aqui no nosso Balanço Geral.